negócio dessa carne desse tamanho na caverna, né? Porque estamos numa casa de oração, há um letreiro, e só não tem a Francisca aqui, né? Para falar assim, porque, pelo menos por educação. Né? Não somos espíritas, não lemos Kardec, mas por educação. A gente chega na quinta-feira aqui, tem até reunião na rua. Médium velho, porque senão vai falar que não tem médium, né? Mas vamos lá, meus irmãos. Congregar com essa espiritualidade que está aí desde cedo, um trabalho pacífico. E a gente, como diz André Luiz, se pudéssemos, acabava com a reunião, a gente acabava. Mas eles conseguem trabalhar muito bem, igual um jeito de produção. Tem aqueles que trabalham e aqueles que não, e eles conseguem ajeitar que no final é cumprida a meta. Então a gente agradece a Deus por estar nessa reunião. Agora é uma reunião espírita, agora é. Isso é uma reunião espírita. E numa prece, possamos pedir a Deus para que Ele abençoe essa nossa reunião, para que os bons espíritos possam atuar em nosso meio, possam influenciar o nosso palestrante, que vem aqui de São João del Rei, né, vizinhos. Leonardo Marmo já teve outras vezes conosco, estudo já fez, e tem muito conhecimento. E é uma oportunidade que temos de aprender doutrina espírita. É esse Consolador que após Moisés, Jesus, vem o Consolador reviver todos os outros dois. E tudo o que o mundo conhece de filosofia, religiosidade, tudo no compêndio que Kardec trouxe. O irmão tem muita bagagem para estar essa noite aqui, já faz parte da família Nosso Lar. Obrigado. Agradecemos. Então, intua, Senhor, para que ele possa atingir o que precisamos em nossas mentes e em nossos corações. Possamos nós outros também buscar nessa prece manter essa boa vibração, para que possamos absorver encarnados e desencarnados, para quando acabar a reunião possamos sair saciados na prática do bem, do amor e da caridade. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o teu nome, de sabedoria e de amor. Venha a nós o vosso reino de paz, de renúncia, o seu reino de igualdade, que garanta ao homem a segurança e a paz na atual encarnação. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje e sempre, pão que nos alimenta, nos fortifica e nos equilibra. Senhor, dai-nos a força de perdoar-nos os nossos devedores, como Tu nos perdoa a cada momento pelos erros nossos cometidos. Dai-nos esse alimento para que, fortificados, nosso sistema imunológico moral, possamos perdoar também. Há mãos cheias aí pela nossa vida, tantas vezes quanto for necessário. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, pois só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Ó Pai de bondade e amor infinita, permita aos amigos espirituais, o guia protetor, os irmãos que se conectam com nosso irmão Leonardo, abençoar suas palavras, que possam vir em socorro
as nossas necessidades. Agradecendo ao irmão. A hora é sua, companheiro. E aqui só tem hora para começar, tá? Para acabar não tem, não. Obrigado. O que é isso? Obrigado. A gente que agradece, Leonardo. Obrigado pelo tempo. Meus amigos, meus irmãos, uma alegria estar novamente nessa casa. A gente agradece muito o convite e ficamos muito felizes realmente de poder travar esse contato mais uma vez. A gente agradece muito o convite, agradece muito as palavras do nosso amigo e a recepção sempre muito carinhosa dos amigos. Então a gente deseja muita paz, muita luz para todos. A reunião espírita, ela tem características muito interessantes. Por quê? Porque muitas vezes nós reunimos os encarnados, né? Reunimos a nós mesmos aqui, mas indiretamente provocamos a reunião dos nossos amigos espirituais. Ou participamos indiretamente da reunião dos nossos mentores espirituais. Então, digamos, eu estou precisando muito, ou um amigo espiritual que tem uma atenção especial para mim, quer aproveitar esse encontro para ministrar benefícios, e ele vem comigo. Só que multiplique isso pelo número de encarnados e os amigos espirituais que vieram acompanhando esses irmãos também. Então, o que acontece? Na hora que o pessoal chega, igual a gente chega aqui, nós encarnados, também chegam as nossas companhias. Não só companhias de obsessores, mas também dos amigos, que chegam juntamente com os amigos espirituais da casa, fixos, os mentores da casa, e muitas vezes um irmão ajuda o outro irmão nas tarefas de auxílio a nós. Então, digamos que o meu mentor esteja identificando um problema espiritual em mim. De repente, na hora que ele chega, ele trava contato com outros amigos mentores espirituais da casa e mentores de outros irmãos que estão aqui presentes. Então, pela especialidade, pela especificidade de atuação, porque assim como nós, os amigos espirituais também têm as suas áreas de especialidades, muitas vezes um companheiro, digamos, o meu mentor espiritual, o meu amigo espiritual, pede ajuda para o amigo espiritual da Cida, porque de repente a especialidade dele pode ajudar numa tarefa que eu esteja necessitado. Então, assim como nós nos reunimos e nos ajudamos, os mentores mais ainda. Daí, quando a gente lembrar daquela colocação do Mestre Jesus, onde houver 2 ou 3, ou onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, que a gente lembre desse aspecto também. Porque é importante que a gente não ache que só na casa espírita ou no núcleo religioso os amigos espirituais fazem as suas intervenções no bem. Eles fazem, inclusive, nos locais de alta densidade vibratória. Eles descem nos pântanos para auxiliar as operações de guerra muito mais complexas e fazem trabalhos de amor muito mais profundos, mas não necessariamente vão ter as condições favoráveis pelo ambiente. Pode, eventualmente, ter resultados fantásticos, mas, em termos estatísticos, nós aumentamos as probabilidades de receber mais no ambiente onde a psicosfera é mais favorável. Daí, um momento como esse que nós estamos, numa casa espírita, um local que é usado exclusivamente para reuniões, num horário pré-determinado, que os amigos espirituais já sabem. Então a gente consegue otimizar pela frequência, pela seriedade do grupo reunido, pelas barreiras vibratórias que são construídas. A gente, como o irmão falou, desde muito antes, os amigos espirituais já estão trabalhando. Então a gente consegue estar num ambiente mais apropriado a um trabalho um pouco mais complexo. Então é aquilo que o próprio Divaldo Pereira Franco diz. Se eu tenho um corte, vou fazer um curativo, às vezes eu faço em casa mesmo. Se o corte é mais profundo, eu vou no posto. Se o corte é mais grave, se o sangramento é maior, se a região é mais vital, é mais essencial, é mais perigosa do ponto de vista das implicações, eu procuro o hospital. E às vezes eu procuro no hospital
se eu tenho essa possibilidade, se eu tenho acesso a um hospital até maior. Não é? Então, muitas vezes, a casa espírita funciona como esse hospital. Lógico, a casa espírita é o hospital, é a universidade, é a escola e é a oficina de trabalho. Mas ela também tem esse âmbito de hospital. Então, digamos que o Evangelho no Lar seja o SAMU, o posto de socorro, o ambulatório. O centro espírita é o hospital. Ah, mas tem hospitais bons e hospitais menos bons, Leonardo. É verdade. E o que vai definir a qualidade do hospital? São os mentores em relação a nós? Não. Somos nós em relação aos mentores. A seriedade do grupo aqui define os mentores. Então, que a gente aproveite esse momento para que as nossas atitudes beneficiem a nós mesmos. Através da nossa postura, da nossa elevação de pensamento, da nossa sintonia, favorecendo esse trabalho de amor dos amigos espirituais em benefício de nós mesmos, física, perispiritual e espiritualmente. Allan Kardec foi convidado a participar da reunião das chamadas mesas girantes ou mesas falantes. Há uma certa polêmica sobre quando teria acontecido esse convite. Alguns sugerem que teria sido no final, o primeiro convite teria sido no final de 1854. Outros, com base num pequeno comentário de Chico Xavier, falam em 1853. Mas alguns irmãos que têm trabalhado com as fontes históricas hoje digitalizadas, que são mais acessíveis no momento atual para o movimento espírita brasileiro, porque a pessoa não precisa viajar para a França, grande parte do material está sendo digitalizado pela Biblioteca Nacional da França, então, com alguma habilidade em francês, com alguma habilidade na internet, com algum interesse, algum tempo para esse trabalho, obviamente, muitos irmãos têm pesquisado daqui do Brasil mesmo e têm encontrado resultados bem interessantes no avanço do resgate biográfico de Kardec, de muitos iniciadores, de muitos precursores e até da história do Espiritismo propriamente dito. Muito bem. Então, obviamente, essas datas e esse contexto podem ser, e certamente serão, enriquecidos nos próximos anos. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que teve um primeiro convite, ou um dos primeiros convites, ou um dos primeiros contatos de Kardec com um convite concreto a participar de uma reunião mediúnica, para surpresa de muitos, ele que há 35 anos pesquisava o chamado magnetismo animal, ou mesmerismo, ou magnetismo humano, ele já era um magnetizador, já tinha muita experiência com isso, e nós podemos dizer sim, o magnetismo humano, o mesmerismo, foi um dos precursores do pensamento espírita, fazendo parte, não deixa de ser, de um dos movimentos coadjuvantes do chamado neo-espiritualismo, ou espiritualismo moderno, ou espiritualismo racional do século XIX, que foi muito forte na América do Norte, na Europa, incluindo a França. Então, na verdade, o movimento espírita surge até como decorrência. Foi uma das decorrências. Ele nasce dentro desse bojo maior do espiritualismo racional que estava realmente pujante, muito intenso e muito procurado em toda a Europa, na América do Norte, especificamente na França, gerando o interesse de muitos irmãos, já de alguns anos. Mas o fato é que um homem chamado Carlotti, ou Sr. Carlotti, chegou para Kardec, era uma pessoa querida, era um amigo que ele gostava muito, e convidou ele para participar de uma reunião de mesas girantes e falantes. E ele, para surpresa de muitos, não aceitou. Ele teria dito algo mais ou menos assim: enquanto não me provarem que a mesa tem nervos e sistema nervoso, eu não acreditarei nessa conversa para se dormir em pé. E declinou do convite, e rejeitou o convite, e não foi. Ora, não é muito estranho
Não é muito chocante até o homem escolhido a dedo pelo Espírito de verdade para ser o grande organizador, o grande estruturador do pensamento espírita, já não era garoto, estava próximo ali dos 50 anos, na verdade, já teria completado 50 anos completos, estaria próximo se fosse em 1853, né? Estamos admitindo que foi em 1854 essa conversa, né? Aí pode ser um pouquinho para lá, mas estava ali exatamente em torno dos 50 anos redondos. E 50 anos, digamos, no tempo de Kardec, eles eram mais idosos do que os 50 anos para nós, não é? Porque a expectativa de vida era menor, não é isso? E ele não aceitou. Ora, não é muito estranho? Será que alguma coisa não está errada? O que a gente não está entendendo nessa história? Olha só, esse momento é bastante sugestivo, é bastante significativo para nós. Porque o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que futuramente a gente ia conhecer como Allan Kardec, ele era um homem diferenciado. E esse momento não deixa de ser uma amostra do quão diferenciado ele era. Porque apesar de ser uma pessoa com curiosidade, com interesse pelo tema, ele não aceitou o primeiro convite para a primeira reunião mediúnica só porque ele estava esperando, ansioso, sedento pela primeira oportunidade da reunião. Como o convite não pareceu ser razoável, como a apresentação do tema não pareceu algo razoável, não pareceu com a seriedade necessária da parte de quem estava relatando, apresentando o tema, ou, a gente pode supor, dos membros do grupo no qual a reunião girava em torno, né? Ou seja, ele estava convidando para ele ir numa reunião de um grupo que talvez o professor Rivail não viu seriedade suficiente. Então ele falou, não, prefiro não ir. Claro, o planejamento espiritual já havia feito, ele já tinha 50 anos, ele tinha que ter algum contato, mas primeiro que não estava muito claro isso para ele, né? Isso seria revelado depois, mas dentro dessa consciência aqui nessa encarnação, aquela pessoa escolhida pelo Espírito Verdade falou, não vou. E isso mostra um erro dele? Não necessariamente, muito pelo contrário. Mostra o perfil que provavelmente foi aquilo que fez com que o Espírito de Verdade escolhesse ele. Porque, historicamente, nós sempre tivemos a nossa espiritualidade, o nosso espiritualismo, a nossa religiosidade associada muito fortemente à nossa emoção. E Kardec era uma pessoa que tinha, sim, uma religiosidade bastante substancial, mas ele não deixava levar pelas emoções. Ele era muito rigoroso e cá para nós até um pouquinho cético. E por causa disso, ele foi muito metódico, nos proporcionando uma doutrina muito sólida, muito racional, para que nós avançássemos na qualidade do nosso pensamento religioso, superando as nossas tendências atávicas, as nossas tradições e o nosso comportamento anterior. Porque se fosse a maioria de nós, na primeira oportunidade a gente iria. E não necessariamente o resultado seria bom. Naquela empolgação, naquela roda, finalmente o Senhor me ouviu, eu vou. Né? E vai saber como é que seria essa reunião. Então, tentando aprender como codificador, se ele achou que não era razoável, não vou perder o meu tempo, uma hora, se tiver que acontecer, vai ser apresentado um convite mais substancial. Eu vejo isso na maneira como nós lidamos com o fenômeno mediúnico. Às vezes a pessoa chega para você e fala assim, eu tenho uma revelação para você. Tenho uma revelação.
A pessoa não falou nada, ela só falou isso. Você tem uma revelação para mim? A gente já começa a se emocionar antes. A pessoa às vezes chora. Você tem. Ela já fez cara de choro antes. Calma, não chora não, segura o choro. Deixa de ser chorão. Aguenta a mão aí. A pessoa, eu tenho uma revelação para mim. Pois não. Ouça primeiro. É a recomendação, inclusive, do José Raul Teixeira e do próprio Divaldo Pereira, os dois, em momentos diferentes. Porque o que acontece? Na hora da emoção, a pessoa já fica bobo, já fica emocionado. E aí, já começa a dar subsídios para o revelador. Ah, é minha avó, eu tenho certeza que é minha avó, eu estava sentindo, eu sabia, né? Igual aqueles torcedores que terminam o jogo e levantam a plaquinha, eu já sabia, né? Você não sabe se ele escreveu na hora, ou se ele levou, se ganhar eu falo, eu já sabia, se perder eu guardo, né? Eu escondo. Eu sempre já sabia, são profetas, né? Os profetas. Mas enfim, aí a pessoa já sabia, é minha avó, e começa a falar um monte de coisas, e a pessoa começa a interagir com aquele material. Mesmo que seja de boa intenção. Só que aí o que acontece? Quando a pessoa chega em casa, passa a emoção, normalmente passa aquele dia, no dia subsequente ou no primeiro final de semana, ela tem um tempo para refletir e ela começa ela mesma a duvidar. Porque ela forneceu subsídios. Ela mesmo complementou, não deixou nem a pessoa falar. Não deixou nem o revelador falar o que ele estava achando, o que ele estava percebendo. Deixa ele falar. Por quê? Porque às vezes na empolgação você vai contaminar. E se for uma revelação mesmo, depois você não vai acreditar. Porque você deu subsídio. Então, fica quietinho. Faz aquela cara de Mona Lisa, que a gente não sabe se aquela mulher está rindo ou está chorando, né? O Divaldo disse que uma vez ele estava na fila para ver a Mona Lisa, lá no Museu do Louvre, em Paris, e estava aquela fila enorme, aí teria alguém falado na frente, você sabe por que as mulheres da Idade Média, do final da Idade Média, batiam a foto sem mostrar os dentes? É porque elas tinham os dentes cariados, por isso que ela não tinha os dentes bonitos, por isso que ela não está sorrindo. Porque tem aquele rostinho, você não sabe se ela está rindo, se ela está chorando, né? Então é o que a garotada fala hoje, poker face, né? Faz uma cara de quem está jogando poker, de quem está jogando cartas, para o adversário não saber se você está bem. Nossa! Olha que beleza, né? Para você não passar pelas expressões. Para quê? Para que você ouça com clareza. E faça a sua análise depois. Não o sabor da emoção, com rigor. A maneira de Allan Kardec, testando as informações, vendo se aquilo faz sentido. É muito interessante a gente ter esse cuidado racional. Por que o Espírito de Verdade escolheu Allan Kardec? Sem entrar no mérito de quem teria sido Allan Kardec anteriormente, mas nós temos um pouquinho do perfil do codificador, enquanto codificador naquela encarnação. Mas por que um homem até um pouco cético, um pouco frio, às vezes parece um pouco não emocional, técnico. Por que escolheu? Porque precisava, provavelmente, desse tipo de abordagem para tocar no assunto religioso. Que, historicamente, a gente só fala do assunto religioso, espiritualista, com muita emoção. E acaba ficando aquele discurso fanático, aquele debate de autoridade, de argumentos de autoridade. Era necessário alguém que analisasse tecnicamente o assunto. Que não fosse tão empolgado, que fosse um pouquinho rigoroso, seguindo aquilo que o Erasto já recomendava, o Espírito Erasto, através do médium Dambel, no Livro dos Médios. É preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única teoria falsa, uma única mentira. Tem um pouco de critério. Por quê? Porque para nós encarnados, estudar o mundo espiritual ainda é desafiador. Ainda é um grande desafio. Então, precisamos dessa frieza, dessa fé raciocinada, dessa lucidez. Uma vez, eu recebi uma revelação. Eu estava dentro do centro espírita, isso já faz tempo.
algumas décadas. Porque eu sou antigo no movimento espírita, eu sou de família espírita, eu sou antigo. Meu pai trabalha no movimento espírita desde 72. E nós estamos lá, todo mundo, né? A família toda, né? Nessa lida. E uma vez eu estava dentro do centro espírita, eu já era palestrante, eu já coordenava grupos na mocidade espírita, isso começo da década de 90. E aí um companheiro nosso chegou lá e falou assim: Leonardo, eu tenho uma revelação para você. Eu falei: tá bom. Você foi um padre italiano na Segunda Guerra Mundial, no tempo da Segunda Guerra Mundial. E eu parei, eu já sabia dessa orientação do Raul do Divaldo, tentei, né? Eu não sou muito de disfarçar bem, mas eu tentei ali ficar com essa cara de quem não está rindo, não está chorando, não está sentindo nada, assim, essa cara de pedra, né? Eu não é muito meu estilo, porque eu sou muito espontâneo, às vezes até demais, mas eu tentei, fiquei ali, né? Ouvindo, né? O que o irmão tinha para revelar. E a minha primeira impressão foi que eu falei assim: mas que decepção comigo mesmo. Eu falei: eu acho que eu já era espírita nessa época. Pensei comigo, seja no mundo espiritual, seja encarnado. Eu achei estranho, porque pelo meu ano de nascimento, eu falei: não, mas então, será que eu morri na guerra? Porque eu fiquei pouco tempo no mundo espiritual. Eu quero viver bastante, o dia que eu desencarnar, eu quero ficar bastante tempo lá, não quero voltar tão rápido. Bom, a não ser que a batata está assando, a gente fica lá do lado de lá, a gente vê as coisas de uma ótica diferente. Mas, enfim, eu falei: eu desencarnei na guerra ou foi depois da guerra? Então, se foi depois da guerra, então é que eu bati e voltei, né? A situação estava terrível do meu lado. E eu falei assim, e eu era um padre italiano, mas eu fiquei com 80 anos, sei lá, por aí, de espiritismo, né? Você vê que eu ignorei Kardec, pensei comigo, admitindo que seja. Mas eu não. Isso eu estava pensando de uma forma muito sutil, assim, não estava falando nada, estava ouvindo o irmão. E ele estava numa espécie de transe, o irmão espiritual que estava falando através dele, etc. Só que eu acho que ele percebeu que eu não me empolguei muito. Eu tentei ficar neutro, mas a neutralidade acaba sendo, talvez, já negativa, né? Às vezes a pessoa quer, regala, né? Levanta a sobrancelha, né? Fica todo ali, arregala o olho, aquela coisa toda. E eu não tive nada disso. Ele falou assim: e o irmão aqui está falando o seguinte, que você, apesar de hoje não se apegar aos dogmas, à doutrina da igreja, você ainda gosta muito da arquitetura das igrejas. Você é muito apegado à arquitetura, mas não tem nenhum vínculo mais doutrinário. Aí eu ouvi quieto, né? Só que, para decepção desse irmão e de muitos, eu nunca gostei da arquitetura das igrejas. É uma coisa que eu nunca tive essa predisposição. Eu nunca achei bonito. Uma vez, quando eu passei no concurso e vim morar em São João del Rei, em 2009, eu cheguei lá no campo Santo Antônio, que é do lado da igreja de São Francisco. Eu falei: a igreja de São Francisco, famosa. Eu já tinha vindo em São João del Rei uma vez, eu sou do sul de Minas, mas eu não lembro, eu acho que eu passei rapidamente, mas eu não tinha entrado. E estava aberto, estava um pessoal fazendo visitação. Aí eu paguei uma taxa lá e visitei. Mas eu não gostei muito, aquele Jesus todo sanguentado, né? Quem já entrou lá sabe como é que é. Aquele Jesus do barroco, aquele lugar muito escuro, aqueles vitrais muito escuros. Não me agrada, esteticamente, não é um estilo que eu gosto. Quando eu acho uma igreja bonita, eu acho mais bonita aquelas mais simples. Justamente aquelas que o pessoal não acha bonita, eu acho mais bonita. Tem uma em Santana da Vaz que só tem os apóstolos. Tem 6 apóstolos de um lado, 6 apóstolos do outro, uma imagem pequenininha, eu acho bonito. Lá em São João del Rei, eu trabalho no campus Tancredo Neves, né, na saída para Ritato, no CETAM. Eu achei a igreja bonitinha, a igreja do CETAM. Jamais ela seria citada entre as bonitas, porque não é das coloniais, não é das históricas, etc. Mas você vê, eu não tenho a mínima fixação. Então, se a pessoa falou isso, supondo que ela ia me pegar nessa parte, eu sou uma pessoa assim, artisticamente, um zero à esquerda,
nunca desenhei bem, não tenho gosto especial pela arquitetura, não tenho gosto... Então aquilo, não estou falando nada crítico a quem gosta, longe de mim, não é esse o ponto. Eu estou fazendo uma autoanálise para ver se aquilo tem ressonância, que corresponde a uma tendência que eu percebesse. Porque na hora que a pessoa fala assim, não, você não tem fixação com a doutrina, mas você tem um apego muito grande à beleza arquitetônica e à arte das igrejas, que é uma arte conhecida, e muita gente gosta muito, estuda inclusive, mas não é o meu caso. Então, é um tipo de uma revelação que seria muito surpreendente para mim se ela fosse verdadeira. Estou descartando 100% a possibilidade dessa ser verdadeira? Não. Mas o que Allan Kardec nos ensinou? O controle da concordância do ensino dos espíritos, através de diferentes médiuns, de diferentes grupos. Então, eu guardei essa informação e deixei ela separada, em quarentena, esperando que por diferentes médios, em diferentes contextos, ela pudesse vir a ser confirmada, o que nunca aconteceu. Então, é uma informação que eu guardei. Um dia, mas guardei não no sentido que eu aceitei, guardei no sentido que um dia alguém me falou isso. Para mim, a probabilidade de ser verdadeiro é pequena. Não descarto, mas é estranho. Teria que ter um contexto muito grande. Teria que ter implicações muito grandes para essa informação. E outra coisa que me incomodou um pouco nessa análise que eu fiz depois que esse irmão falou isso, e obviamente eu estava em particular sozinho, uma coisa que me chamou a atenção é que não significava nada porque eu estava vivendo na época. Era uma informação um pouco ociosa. Não era uma informação que me ajudaria, de alguma forma, no que eu estava vivendo, ou no que eu viria a viver, ou no meu trabalho doutrinário, ou alguma coisa que eu poderia fazer no centro espírita. É uma informação que ficou meio perdida, me pareceu sem propósito. Não foi muito claro. E depois eu vi que esse irmão que fez essa revelação, ele soltou algumas outras informações para outros irmãos desse tipo. Uma, então, até que gerou um certo desconforto para o rapaz que recebeu, que não foi o meu caso, eu simplesmente achei estranho, mas não gerou nenhum desconforto para mim, mas para um outro irmão, um colega nosso da Mocidade Espírita, ele um dia falou qualquer coisa desse tipo, e ele ficou muito desconcertado e não gostou da informação, achou aquilo ali despropositado, etc. Mas, enfim, o fato é que alguém chegou e trouxe a informação. Eu estava predisposto à informação? Não. Mas eu estava predisposto a rejeitar? Também não estava. Eu ouvi. Porque mesmo uma pessoa que não tenha mediunidade ostensiva, e nesse caso esse irmão, em princípio, teria alguma mediunidade, pelo menos razoável, mas mesmo uma pessoa que não tenha mediunidade ostensiva, ela pode receber alguma coisa, excepcionalmente. Então eu ouvi, tentando me manter neutro, não só na aparência, mas psicologicamente numa atitude neutra. Nem predisposto a aceitar, nem predisposto a rejeitar. Predisposto a ouvir com atenção, registrar e analisar com calma. Para quê? Para que a gente tenha alguma segurança na construção do nosso conhecimento espírita. A doutrina espírita, em alguns aspectos, ela vem reforçar vários princípios religiosos que são verdadeiros, e que são muito importantes que sejam reafirmados e aprofundados. Mas, por outro lado, a doutrina também veio desmitificar e eliminar uma série de joios, uma série de informações erradas e de fixações erradas que, nas tradições espiritualistas, sobretudo nas tradições religiosas, nós nos apegamos, historicamente. Porque se a doutrina não veio acrescentar nada, para que ela veio então? Se a doutrina não veio corrigir nada, ou se veio corrigir só um pouquinho, precisava ter toda uma operação de guerra, sofrer um preconceito, uma luta em glória, essa dificuldade para se estabelecer, para conversar com as pessoas, porque o tradicionalismo é muito grande, o descaso também é muito grande, o desinteresse nas questões espirituais, o interesse real é ausente. As pessoas não entendem os processos. Então precisava todo esse processo muito lento e muito difícil. Se fosse para fazer um retoque na maquiagem, uma coisa muito sutil, não.
tudo que a gente estuda leva a crer que foi um projeto de grande monta, mas que não seria implantado facilmente, mas que teria um impacto substancial. Então veio, sim, reafirmar muito do pensamento espiritualista e religioso, a base, mas muitas coisas veio corrigir, veio ajustar. E perceba o seguinte, é uma atitude que Kardec foi usando em sequência, não foi um caso isolado. Porque, num segundo momento, o codificador foi convidado por um senhor que ele achou mais sério, mais lúcido, uma pessoa que ele respeitava mais intelectualmente, ou no seu compromisso no lidar com as questões sérias, tratava seriamente questões que deviam ser tratadas seriamente, como era o caso. E aí ele aceita o convite para ir à reunião. Não quer dizer que ele se converteu, não quer dizer que começou. Ele foi à reunião. E se ele não gostasse, ele não voltava mais. Ou voltava algumas vezes e não voltava mais. E em determinado momento, ele pergunta. Ele teria perguntado a Allan Kardec, professor Rivaio até então, porque ele não usava ainda o nome Allan Kardec. Ele teria perguntado, mas como é que a mesa responde? E aí, a mesa, entre aspas, teria respondido. É que não é a mesa. Nós somos as almas dos homens que viveram no mundo. Nós somos os mortos. As almas dos homens e mulheres que viveram no mundo. A mesa é só um anteparo físico. Na verdade, não é a mesa. O veículo que proporciona a comunicação é o médium. É alguns indivíduos mais bem dotados, que nós chamamos de médiums, palavra italiana, palavra de origem latina, que quer dizer intermediário, aquele que está no meio entre duas realidades, aqueles que estão entre duas dimensões. Todas as pessoas são dotadas de um princípio mediúnico básico, mas algumas têm isso num grau mais intenso, mais ostensivo. Daí, quando você tem pelo menos uma dessas que tem essa intensidade mediúnica maior, o fenômeno se apresenta de uma forma mais contundente. Como era o caso das mesas girantes e mesas falantes. Perceba que as mesas giravam de uma forma, às vezes, como se fosse uma dança. Às vezes elas levantavam e caíam com violência, eram jogadas, um movimento brusco e bruto. Às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes as mesas faziam até um movimento sincronizado umas com as outras, como se fosse, agora estamos chegando nas Olimpíadas, né? Aquelas meninas que faziam nado sincronizado, não é isso? O nado sincronizado, aquela coisa bonita ali, harmônica, ou qualquer dança, a ginástica, tem uma das ginásticas rítmicas, que também é sincronizada. A mesa girava, a mesa dançava, a mesa brincava com os encarnados, como se fizesse um gesto de reverência, de cumprimento. Então não era o fenômeno do efeito físico pelo efeito físico, tinha um efeito físico e um efeito intelectual. E não quer dizer que a partir dessa resposta, Kardec aceitou. Kardec começa a testar várias hipóteses para analisar o que estava acontecendo. E a primeira delas é a hipótese de fraude. E ao estudar com profundidade, chegou um momento que ele descarta a hipótese de fraude. Mas ele não descarta para todos os casos. Ele descartou para aquele caso que ele estava pesquisando. Mas aí ele nos alerta, porque os fraudadores sempre existiram e vão continuar existindo por um bom tempo ainda. As pessoas que fraudam, as pessoas que abusam da ingenuidade das outras, isso sempre existiu na história da humanidade. Ah, mas o mundo está melhorando, Léo. Nós estamos entrando numa fase caminhando para a regeneração. Sim, mas você tem que lembrar que a população do mundo está bem maior. Quando Allan Kardec estava vivo, meados, esse processo histórico do início do Espiritismo, ocorreu no comecinho da segunda metade do século XIX, correto? A população do mundo, no período napoleônico, ou seja, no início do século XIX, quando Allan Kardec veio ao mundo, porque ele nasceu em 3 de outubro de 1804, chegou no seu primeiro bilhão.
Quando é que a população do planeta Terra chegou a 1 bilhão? 1 bilhão. Ali é uma estimativa, esse valor não é preciso, mas teria sido ali no início do século XIX, com Napoleão ou perto daquela época, quando Allan Kardec estava nascendo. Então, no tempo que Allan Kardec estava recebendo a codificação, digamos que a gente fosse 1 bilhão e alguma coisinha, 1,1, 1,2, não muito mais do que isso. Hoje, nós somos mais de 8 bilhões. Aí os irmãos protestantes falam, mas da onde surgiu tanto espírito? É que o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. A criação espiritual não ocorre no momento da criação material. Esse é um princípio muito básico, mas fácil de ser compreendido. Mas também ele é importante ser refletido, porque ele acaba sendo o principal argumento dos negativistas contra a ideia da reencarnação, mas ele tem que ser refletido, porque quando, olha só, muitos irmãos religiosos, é só ligar no YouTube aí que o pessoal vê, muitos irmãos pregam e divulgam que só tem vida na Terra. Então eles não defendem, como nós defendemos, a pluralidade dos mundos habitados, e não defendem a reencarnação, porque pegam uma frase isolada de Paulo e dão uma interpretação direcionada à sua veiculação doutrinária. Ao homem só é dado morrer uma vez, carta de Paulo aos Hebreus. Só que entre Paulo e Jesus eu fico com Jesus, com todo respeito e admiração que eu tenho por Paulo. Jesus, em princípio, seria mais do que Paulo. E ele diz para Nicodemo, necessário vos é nascer de novo. E quando ele desceu o monte, ele disse que Elias voltaria. E os apóstolos, Pedro, Tiago e João, que estavam com ele, entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Então, Elias seria a reencarnação de João Batista e voltaria para uma nova reencarnação. Então, quem manda mais? Paulo ou Jesus? E mesmo que a gente faça análise com base do Paulo, como os irmãos querem falar, vamos pensar em Lázaro. Esses irmãos defendem que a ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição mesmo. Ele estava enterrado, morto, enterrado, sepultado. Ele já tinha morrido de morte morrida mesmo. Pois é, então Lázaro morreu 2 vezes, né, no mínimo. Ele morreu 2 vezes. Porque se Lázaro morreu enterrado e Jesus trouxe ele da cova, ele morreu 2 vezes. Então, Jesus veio e derrogou sua própria lei? Então, é interessante essa questão. Porque quando nós analisamos o conteúdo da mensagem, a gente tem que ter um certo cuidado. Então, a fraude sempre existiu em todas as áreas, mas isso não quer dizer que o fenômeno autêntico não tenha existido. Nós temos que ter seriedade no estudo das questões sérias. Questões difíceis, nós não podemos... O que acontece é o seguinte, muitas vezes nós queremos ter uma opinião sobre os assuntos, é natural. Na conversa informal entre irmãos, a gente assiste um noticiário, a gente quer ter uma opinião. A gente está tentando entender a notícia e está tentando avaliar. Não é isso? Aquele bom jornalismo, ouve as duas partes, apresenta polêmica, a gente tenta entender o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo aí? Aí chega um familiar que estava lá no quarto, aí corre. O que ele está falando aí? O que falou? O que aconteceu? Aí a gente tem que explicar. Mas é interessante que a gente não forme uma opinião logo de cara. A gente tem vontade de ter, né? Quando tem um debate, o pessoal está discutindo acaloradamente, a gente parece que tem uma pressa para formar uma opinião. Mas Kardec também não era assim. Antes de estudar um assunto com profundidade, nós temos que ter a coragem e a tranquilidade de falar assim, olha, eu não sei, eu não estudei o suficiente para emitir uma opinião sobre esse tema é meio complexo. Olha, eu não estudei o suficiente, então eu tenho algumas impressões iniciais, mas a minha opinião é muito de passagem. Então, eu tenho essa impressão, mas eu confesso a você que eu preciso estudar mais. A minha opinião não varia muito. Então, eu estou falando aqui para você, mas é uma opinião muito introdutória, é um rascunho de uma opinião, e eu posso abortá-la a qualquer momento se eu achar que eu estava errado. E ter essa hombridade, essa honestidade intelectual de se
eu perceber que logo mais à frente, ao ter mais subsídios, eu notar que a minha opinião não era correta, eu chegar e falar assim, olha, eu tive essa impressão, mas hoje reconheço que eu estava equivocado, eu mudei de opinião. Por causa destes subsídios novos que apareceram que eu fui estudar. Hoje, com base em mais material, eu cheguei a essa conclusão e mudei de opinião. Por quê? Porque nós temos que ter honestidade intelectual uns para com os outros. Somos pessoas sérias. No livro Céu e Inferno, tem uma passagem que Allan Kardec fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim, a crença em Deus e na imortalidade da alma, ela é muito importante para a humanidade, porque dá um sentido, dá um propósito, dá força de resignação frente às dificuldades. Mas se ela não fosse realidade, nós deveríamos aceitar e afirmar isso abertamente. Quer dizer, supondo que ficasse comprovado que a imortalidade da alma não existe, que Deus não existe e que nós estamos equivocados. Nós deveríamos falar, olha, eu fui convencido de que não. Porque se isso é a verdade, ok. Ah, isso vai ser mais problemático para a humanidade? Sim, mas não vamos contar mentira em função disso. Vamos procurar viver da melhor maneira possível com base nessas informações. Então, contra nós mesmos, vamos pregar a verdade. Então, esse ponto é muito importante, o critério, o cuidado, não sair falando de qualquer jeito, não sair especulando informações que a pessoa não estudou com cuidados, com técnica, com precisão, ou que ela está inclinada a acreditar por conveniências outras, que não tem a ver com a busca de verdade. Por quê? Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos passar uma vergonha muito grande. Como é que a pessoa está estudando aquilo que deve nos encaminhar para a verdade, e muitas vezes ela se encaminhou para a mentira. E ela induziu outras pessoas à mentira, pregando material didático que deveria levar uma alavanca de discernimento, de lucidez espiritual muito maior. Então, Allan Kardec admite a fraude, mas ele deixa claro que a autenticidade era inequívoca dos fenômenos, pelo menos daqueles que ele pesquisou. E isso não excluía a possibilidade de fraude, de pessoas mal intencionadas, que sempre existiram e sempre vão existir. Se você for trabalhar com uma pessoa que está fraudando numa profissão, não quer dizer que aquela profissão não serve para nada. Aquela pessoa está equivocada. E às vezes uma pessoa que errou com você não quer dizer que ela tinha má intenção. Mas ela só errou. Ah, eu fui no médico, não me dei bem com fulano. Ele me prescreveu o medicamento errado, ele não acertou o diagnóstico. Não quer nem dizer que ele é um charlatão, que ele é mal intencionado, que ele está fazendo mau exercício da medicina. Ele errou. Se ele está fraudando, é outra coisa, é um outro caso. Ele não acertou comigo, vou procurar outro. Ou naquela experiência não foi positivo. Porque a mediunidade ela também é oscilante. Então, mesmo médiuns ostensivos, tem dia que não conseguem produzir os fenômenos com a mesma facilidade que em outros dias. Situações, inclusive, de saúde ou de doença no organismo afetam a facilidade do fenômeno se manifestar. Mas Kardec também trabalhou o segundo caso, a autossugestão. Aquela pessoa que não está fraudando de propósito, mas muitas vezes ela está se auto-enganando, pelo menos parcialmente. Porque às vezes nós temos uma mediunidade relativamente pequena e achamos que a nossa mediunidade é um pouco maior. E aí, muitas vezes nós queremos tirar inferências de uma determinada percepção maiores do que seria possível tirar. E aí os erros começam. Então é muito interessante isso. Você vê que às vezes chega na casa espírita alguém que fala assim, olha, eu vim aqui porque eu fui informado que eu sou médium. Teve um dia que a pessoa chegou lá em São João do Rio e falou isso para mim. Olha, eu vim aqui, se você trabalha aí, não sei, trabalha assim, senhora. Eu fui informado que eu sou médium, então eu vim aqui. Quer dizer, agora o problema é de vocês. A senhora faça alguma coisa aí. Aí eu falei assim, e a senhora acreditou?
Essa informação convenceu a senhora? A senhora acha que a senhora é? Eu fui informado que eu fui um padre italiano na Segunda Guerra Mundial, mas não me convenceu. Não é? Eu fui informado. Eu estou com essa informação. O que vocês acham? Vocês acham que eu pareço um padre? Sei não. Acho que não. Então eu fui informado, mas e aí? Eu não concordei. A senhora foi informada que a senhora é média. A senhora concordou? Por que eu estou dizendo isso? Porque o fenômeno, quando ele é ostensivo, ele é autopersuasivo. Ele convence a própria pessoa, mesmo quando ela tem convicções materialistas. Ou mesmo quando ela, na sua construção doutrinária, rejeita a comunicabilidade dos espíritos. Mas a coisa é tão brutal, é tão contundente, que a pessoa fala, não, olha, eu estou vendo os espíritos, eles estão falando, não é alucinação. Uma vez um psiquiatra chegou para o Divaldo Pereira Franco e falou assim, Divaldo, os espíritos não existem. Aí o Divaldo respondeu para ele, mas meu irmão, você não tem autoridade para falar disso. O senhor tem autoridade para explicar o que é esquizofrenia, o que é depressão, o que é transtorno bipolar, várias questões, os tratamentos farmacológicos ou cirúrgicos, as estratégias de melhoria de qualidade de vida do portador de determinado transtorno. Mas o senhor não tem autoridade para falar que os espíritos não existem. Mas eu estudo psiquiatria há 30 anos e eu estudo espiritismo há 50 anos. Porque não é esse o objeto do estudo que o senhor faz. Falou, mas essas visões que o senhor tem, o rapaz continuou, o psiquiatra, essas visões que o senhor tem são alucinações. Ele falou assim, pois é, eu já admiti essa hipótese no início. Só que essas alucinações dão datas, confirmam a informação, me esclarecem, me dão aulas de gramática, como deram aulas de gramática para o Chico Xavier. Ensinam conteúdos que depois eu vou testar a informação com especialistas de assuntos que eu nunca li na vida. E os especialistas concordam e muitas vezes dizem que algumas informações constituem o estado da arte, ou seja, das últimas coisas que foram descobertas naquele meio, entre os pares daquela área. Então como é que o senhor explica isso? Que esquizofrenia é essa? Porque seria o caso, então, de nós, os pais de crianças espíritas, né, induzir a pessoa a ter esquizofrenia para ela melhorar o resultado do Enem. Esse menino não vai, eu já tentei, ele está no 3º ano do Enem, e não passa. Agora vamos induzir um transe psicótico para ver se ele melhora na prova. Às vezes a alucinação dá uma dica para ele na hora da prova. Seria o caso. Porque a pessoa fala assim, é um transe diabólico, por exemplo. Mas o diabo então se reformou intimamente, né? O diabo se transformou e hoje está trabalhando para Jesus, porque você pega, por exemplo, o livro Palavras de Vida Eterna. É um livro de uma profundidade, de uma espiritualidade, de uma religiosidade, de um evangelho, de um nível altíssimo, que a gente não encontra fácil nas denominações convencionais. Procura para ver. Faça um teste isento. Pegue o Palavras de Vida Eterna, lê algumas mensagens ao acaso e depois testa a qualidade dessa mensagem com o que é veiculado nos religiosos em geral. Não digo nem que o impacto é muito superior à qualidade da discussão. Então como é que faz? Então, não, porque o demônio tem muitas faces. Mas essa face dele é muito boazinha, uma face iluminada, né? Ele era Lúcifer, o portador da luz, então essa face está muito iluminada, ele se transformou, né? Porque tudo evolui, então o demônio também se transformou. Esse é um ponto importante também. Então Kardec analisa a autossugestão, mas ele percebe que a autossugestão pode gerar um problema, principalmente nos médios iniciantes, mas também não explica a totalidade dos casos. E ele analisa também o fenômeno anímico autêntico, que existe, merece ser considerado, mas que não explica o fenômeno mediúnico propriamente considerado. O que é o fenômeno anímico? Que é um fenômeno parapsíquico ou paranormal autêntico, mas não é mediúnico. Às vezes a pessoa entra na reunião e ela se concentra e entra em transe. Ao entrar em transe, ela pode fazer aquilo que alguns chamam de descoincidir. Ela descoincide.
Ou seja, na hora que ela se concentra, o perispírito se expande, ela tem aquilo que alguns chamam de abalonamento, então parece que ela fica grande, né? Se ela está com os olhos fechados, sentado ou deitado, digamos que seja na reunião mediúnica, ela esteja com os olhos fechados. Ela parece que ela ficou gordona, parece que eu engordei, parece que eu estou fortão, parece que eu estou mais alto, atingi a altura que eu sempre sonhei, que eu nunca tive, parece que eu estou meio grande, parece que eu estou batendo com a cabeça no teto, porque há uma sensação de uma certa expansão perispiritual. E a partir dessa expansão, quando ela é muito substancial, significa que o perispírito saiu um pouquinho da região craniana. E essa limitação pode fazer com que ela acesse conteúdos do seu binômio espírito-perispírito sem o bloqueio desse hardware, desse corpo físico. É como se fosse um software que não consegue rodar nesse hardware. Ou tem dificuldade, roda muito lentamente. Esse computador que eu tenho não consegue rodar a lembrança de vidas passadas. Então, na hora que eu saio um pouquinho, quando eu digo eu saio, espírito e perispírito, e o meu corpo fica um pouquinho afastado, eu consigo lembrar. Só que se eu não tenho experiência com as minhas faculdades parapsíquicas, eu posso assistir uma cena e achar que é dos espíritos que estão no centro. E, na verdade, é uma lembrança de vidas passadas. É aquilo que alguns chamam de retrocognição projetiva. Eu saí do corpo, projetei, desdobrei, e ao sair tive uma recordação, uma retrocognição, o conhecimento do passado. E eu vi a cena. Então, aí, sem um pouco de experiência, eu posso interpretar que aquilo estava acontecendo ali, no centro. Ou que não estava acontecendo ali no centro, mas estava acontecendo em algum lugar, ou era um filme que os espíritos trouxeram para mim, e não foi bem assim, eu estava lembrando. Isso é muito comum até na obra de Ian Stevenson, o grande pesquisador que estudou lembranças de vidas passadas, crianças que se lembravam de vidas passadas. Porque no começo não era claro se era um fenômeno mediúnico, muitas vezes não era, algumas vezes era, mas muitas vezes ficava a hipótese de não ser reencarnação, de ser um processo espiritual, uma possessão, por exemplo, uma influência espiritual, seja de um espírito protetor ou de um espírito obsessor, um fenômeno mediúnico propriamente. Então, não necessariamente, e o fenômeno anímico, ele pode ser uma ferramenta muito rica para ser estudada, até porque quem gera fenômenos anímicos tem uma boa probabilidade de logo mais gerar fenômenos mediúnicos. Se não está gerando agora, mas se estiver disciplinado no desenvolvimento, na tarefa, pode no segundo momento gerar fenômenos mediúnicos. E aí, Kardec chegou à conclusão que sim, existiam fenômenos mediúnicos autênticos. Mas mesmo assim, o fato do fenômeno mediúnico ser autêntico, olha só, a fraude, a autossugestão, o fenômeno anímico e agora o fenômeno mediúnico autêntico. Mas mesmo chegando ao fenômeno mediúnico autêntico, não necessariamente o fenômeno é autêntico e é causado por um espírito de luz. Ah, ficou evidente que fulano de tal é médium. Ele entra num transe, ele não lembra, ele fala em línguas estrangeiras, e dom de línguas, vai falar tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, blu-blu-blu, igual o pessoal faz aí no YouTube. Teve um rapaz agora que está recebendo Deus, imagina? E ele disse que ele é a reencarnação de Allan Kardec. Quer dizer, ele extrapolou tudo, né, da humildade. Ele é Kardec que está recebendo Deus, né? Nem Jesus, já passou, né? Já, né? Quer dizer, é uma coisa assim. E aí mas aí você analisa o conteúdo da mensagem, você fala, meu Deus, mas não resiste a menor análise. Tudo bem, parece uma coisa banal, né? Parece, porque ninguém vai escrever um livro espírita para refutar que o Henrique Cristo não é Jesus, não é? Graças a Deus ninguém teve essa ideia ainda, mas por que ninguém teve? Porque parece que é patente que o Henrique Cristo não é. Então ninguém precisa refutar o absurdo. Só que esse irmão que está recebendo Deus, e que fala que é Allan Kardec, está cheio de pessoas do movimento espírita seguindo esse irmão. Ou pelo menos pessoas que na internet, né, falam que são espíritas, etc. Enfim, ou espiritualistas. Mas tem um grupo enorme de camaradas
admitindo que aquela informação é autêntica. Então você vê que Jesus lá de trás já falava. Para a gente ter cuidado. Não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, disse o apóstolo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então a gente precisa chegar numa certa sequência lógica, de uma base que nos ajuda a estudar e encaminhar o assunto. Então por que alguns irmãos têm tanta dificuldade para entender o pensamento espírita? Porque o pensamento espírita ele é relativamente simples dentro das suas bases, mas não quer dizer que é necessariamente fácil o seu entendimento. Então tem alguns princípios fundamentais. Dos pré-requisitos que nos ajuda a entender o pensamento espírita é o seguinte, a existência do perispírito. Se nós entendermos o perispírito como esse corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico, uma série de fenômenos que quando a gente admitir que era só espírito e corpo, e tem várias denominações religiosas que acham que só existe espírito e corpo, algumas acham que nem existe espírito, que depois da ressurreição dos corpos é que o pessoal volta. Porque nem existe alma, nem existe espírito, mas a maioria das denominações que a gente tem contato aqui no Brasil acha que a gente é espírito e corpo, mas não fala nada, fala muito pouco sobre perispírito ou corpo espiritual. Então isso dificulta a pessoa a entender qualquer fenômeno de natureza mediúnica, de natureza anímica, parapsíquica. A pessoa não entende, porque ela não está entendendo o perispírito. Então esse é o ponto. Daí quando Allan Kardec fala que não há milagres, então ele vem trazer para nós uma refutação do místico, do mítico, no sentido mais raso das palavras, do maravilhoso, do miraculoso. Por quê? Novamente, a construção que ele faz. Quando ele começa o Livro dos Espíritos, depois da introdução, ele começa a falar sobre Deus, questionar os Espíritos sobre Deus. E ao questionar, é caracterizado Deus, na pergunta 1, como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Logo depois, poucas questões à frente, ele vai perguntar se alguns atributos poderiam dar a visão de Deus: eterno, imaterial, imutável, soberanamente justo e bom. E tece 7 características que para ele dariam uma visão infinito, uma visão bastante interessante de Deus. E os espíritos dizem o seguinte: sob seu ponto de vista, sim, mas ainda tem outras características que no momento vocês não conseguem abarcar. Mas só de você trabalhar com essa já dá para dar uma ideia interessante. Então vamos lá. Se ele é inteligência suprema, então Deus não é uma pessoa com limitações intelectuais. Ele não é ledo, ele não é um apalermado. Ele é a inteligência suprema. Ele é soberanamente justo e bom. E ele é imutável, ele não muda. Quem muda somos nós. Ele não evolui, porque ele sempre foi perfeito, desde sempre. Se ele é sempre perfeito e ele é o criador de tudo, a obra que ele criou tem que ser também totalmente perfeita. Então, quando você lê, por exemplo, o Velho Testamento e parece que Deus teve uma crise existencial e procurou um psicólogo para melhorar um pouquinho no novo, não é porque Deus está melhorando, é porque as pessoas estão melhorando no processo de reencarnação. Mas aí é um outro princípio fundamental, que como nós não aceitamos, nós, estou dizendo em sociedade em geral, dificulta o entendimento. Chico Xavier dizia isso. Com todo respeito a muitas denominações cristãs, sem aceitar o conceito da reencarnação, é difícil até entender o Evangelho. Por quê? E olha que o Chico já era profundamente cristão muito antes de ser espírita e reencarnacionista. Por quê? Porque uma série de princípios fazem sentido com a reencarnação. Perceba que o texto de Malaquias, que é o último do Velho Testamento, teria acontecido, esses dados são meio difíceis de se determinar, mas teria acontecido em torno de 400 anos antes da publicação do texto de Mateus, dos fatos narrados no texto de Mateus, o primeiro dos evangelhos, o primeiro texto do Novo Testamento, o Evangelho segundo São Mateus. Muito bem. Mas o Velho Testamento percorre mais de 2000 anos. Eu estava vendo essa semana o reverendo Caio Fábio. O reverendo Caio Fábio diz assim,
Se você for em Israel e o camarada quiser seguir rigorosamente o texto atribuído a Moisés, ele vai preso, ele é um criminoso. Se o camarada for seguir rigorosamente Deuteronômio, Levítico, o livro de Juízes, ele vai preso. E o reverendo Carvalho fala uma coisa interessante, ele fala assim, que o Velho Testamento caducou no próprio Velho Testamento, porque ele diz que se você pegar o texto de Jeremias e de Isaías, você percebe que a abordagem já está bem avançada, já é um semi-novo testamento, ou o velho e o velhíssimo. Porque nós estamos falando de 4.000 anos. Aí você fala assim, mas será que Deus está melhorando a fabricação? Deus está melhorando a produção dos espíritos? Não. Ele é perfeito, ele é imutável, ele é perfeito desde sempre, então ele não pode estar melhorando. Ele nos cria simples e ignorantes e nós estamos melhorando através do nosso processo de lei de progresso, através da reencarnação. E aí um ponto-chave que a doutrina nos ensina e que é super consolador é que a doutrina diz para nós que a pessoa não vai reencarnar cachorro. Com todo respeito aos irmãos cachorros. Os cachorros podem um dia chegar à condição hominal, mas nós nunca voltaremos a ser animais. É o princípio da não retrogradação do espírito. Nós podemos estacionar, mas não regredir. E à medida que nós evoluímos, nós ajudamos na obra da criação. Quando eu cresço, eu ajo no bem. E quando eu ajo no bem, eu acabo ajudar os irmãos que estão no meu entorno, nas minhas vizinhanças, nas minhas circunvizinhanças, no meu contato social. Quando eu trabalho para a sociedade, eu acabo melhorando a mim mesmo. É assim que tudo se encadeia na evolução, conforme a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando fala dos objetivos da reencarnação. Eu vou melhorando a mim. Mas eu tenho contato com as outras pessoas, então eu acabo que pelo contato, direta ou indiretamente, acabo ajudando as outras pessoas. Ou eu tento ajudar as outras pessoas, ou eu tento cumprir com a minha função social, ou eu tento trabalhar na minha profissão. E ao fazer esse contato social, eu também melhoro a mim mesmo pela experiência. E aí, lento e gradualmente, nós vamos evoluindo. Só que esse lento e gradualmente pode ser acelerado pela consciência, pela lucidez, pela vontade. E Allan Kardec diz no livro A Gênese que o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Então, se eu focar, se eu me autoconhecer, se eu aprofundar, se eu tiver uma consciência espiritual do que eu sou, e se eu quiser ser feliz, antecipar a minha cota de felicidade, eu acelero o meu processo evolutivo. Porque também está muito claro no Livro dos Espíritos, principalmente na última parte, nas últimas 100 questões, esperanças e consolações, que você nota uma proporcionalidade entre felicidade e evolução espiritual. Felicidade e evolução intelecto-moral. Principalmente do lado de lá, no mundo dos desencarnados. Do lado de cá, às vezes a gente percebe, e as pessoas ficam muito indignadas com isso, pessoas muito boas que sofrem muito. Mas isso tem a ver um pouco com o contexto da vida material. E com a questão da gente muitas vezes não ter o necessário, não ter o mínimo necessário. Então aqui o joio e o trigo ficam um pouquinho misturados. No mundo espiritual já existem as fronteiras vibratórias mais bem delineadas. Então há uma separação mais bem definida do joio e do trigo. Então lá fica mais claro para todos. Para mim, para você, para todos. Inclusive para os perturbadores, para os obsessores. Fica mais claro essa separação, que revolta muitos. Me prometeram um monte de coisa agora que eu estou nessa situação. Então lá a separação do joio e do trigo fica muito clara. E aí fica clara essa proporcionalidade entre felicidade parcial, relativa, percentual, digamos, com a cota de evolução que a gente adquiriu. Com o bom desempenho nas tarefas da vida, o bom crescimento moral, o bom desempenho moral nas tarefas da encarnação, com o nível de felicidade ou infelicidade que a gente tem. Então a gente chega na última parte de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec aí sim vai tocar em vários tópicos religiosos. Ou Kardec ou os Espíritos falam de pecado original, ou Kardec ou os Espíritos falam de paraíso perdido, tem essas expressões, ressurreição da carne, purgatório,
Tudo isso é falado nas últimas 100 questões do livro dos Espíritos, que vão ser desdobradas no livro Céu e Inferno, ou o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Por quê? Porque a base filosófica foi construída a partir do fato científico. Então, uma filosofia de causas científicas e consequências religiosas, que são as consequências morais. Por quê? Porque normalmente quem trata dos assuntos espirituais, historicamente quem trata mais, e até hoje é assim, são as religiões. A filosofia às vezes trata um pouco, alguns grupos, em maior ou menor grau, e a ciência muito pouco. Então, quando você constrói esse alicerce, chega um momento que cada começa a discutir princípios de crença a respeito do mundo espiritual que faziam parte da comunidade, da sociedade para o qual a mensagem estava chegando. Porque era natural, a gente está falando de mundo espiritual, de destino, de felicidade, de bem-estar, de consciência, de bondade, de maldade, de evolução, de crescimento. Então é natural que, para um público que tinha princípios espirituais baseados nas religiões, aquilo fosse abordado. Então, muitas vezes acontece isso. A maneira como o assunto espiritual chega para o povão, chega de uma forma pouco razoável. E aí as pessoas mais racionais rejeitam o pensamento religioso, rejeitam a mensagem que é veiculada por nós, os religiosos. Então, Kardec veio trazer para nós uma abordagem racional, profunda, aceitável, com princípios técnicos, com bases científicas, para a gente desdobrar, para a gente aprofundar, para que a gente consiga fazer aquilo que ele mesmo sinalizou no Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião, para que a gente conheça a verdade, para que a verdade nos liberte. Então, que a gente possa avançar no estudo espírita com seriedade, com responsabilidade, procurando evoluir e ajudar os irmãos na caminhada também. Jesus abençoe.